Olá, boa noite. Esperar o pessoal entrando pra gente estar iniciando mais uma live. Quem for entrando me fala um oi. Me fala aí se tá boa a imagem, se o som tá legal. Entrei um pouquinho antes para esperar o pessoal entrando, né? Pra gente estar iniciando mais uma live, da gente conversar a respeito sobre transtornos mentais, tirar todas as dúvidas. Quem for entrando me fala um oi, tá? Pra gente estar se conhecendo, né? Apesar que muita gente que entra aqui já me conhece, né? Já conhece meu trabalho. Mas quem for entrando aí me fala um oi. Da onde está falando. Qual o estado, qual a cidade que tá falando. Oi, quem que entrou? Tudo bem? Boa noite. Fala de onde você tá falando. Qual a cidade que você tá falando. Olá, boa noite. Vamos chamando aí os amigos. Esperar o pessoal, né? Pra gente estar iniciando hoje. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo, me vendo direitinho, gente? Oi, Fabi, boa noite, tudo bem? Vamos chamando aí os amigos, né? Pra gente tirar todas as dúvidas. Luísa, boa noite, tudo bem? Cláudia, tudo bem? Vamos chamando aí os amigos. Fabi tá falando de Mauá, seja bem-vinda. Eu tô aqui na capital, né, em São Paulo. Quem for entrando aí me fala um oi, me fala de onde tá falando. A gente tá iniciando. Fabi de São Paulo. Mauá é pertinho, né? Vamos chamando aí os amigos, né? Pra gente estar iniciando aí mais uma live. Agora eu tô conseguindo fazer pela menos uma vez por semana. Acho que também ajuda mais vocês. Pra gente tirar todas as dúvidas sobre transtornos mentais, né? Sintomas, os diagnósticos, as medicações que vocês estão tomando. Também é legal a gente estar conversando, né? Sobre isso. A Luísa é de Fortaleza. E aí, tá calor aí em Fortaleza? Aqui em São Paulo deu uma esfriadinha, graças a Deus. Tava muito quente aqui em São Paulo. Fortaleza deve ser uma delícia, né? Aquela praia maravilhosa. Tá quente? E a Cláudia? Da onde é a Cláudia? Vamos esperar mais um pouquinho. Luísa, por que não apareceu mais que sou super fã? É mesmo. Você é minha super fã, né, Luísa? O que aconteceu? Acho que você tem que entrar lá de novo e colocar que você é minha super fã, né? Acho que depois de um tempo, acho que sai, né? Entra lá de novo, Luísa, na minha página. Minha super fã, Luísa. Me acompanha sempre. Seja bem-vinda. Entra lá de novo na minha página e coloca lá também como super fã outra vez, tá bom? Cláudia, fala da Bahia, Teixeira de Freitas. Que legal, seja bem-vinda. Luísa, aqui tá muito quente. Nossa, Fortaleza deve estar quente, né? Aqui em São Paulo tava um calor. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Podem colocando aí as suas dúvidas, né? Que a gente já vai estar iniciando a live, tirando todas as dúvidas. Deixa eu me apresentar novamente, né? Apesar que a maioria das pessoas já me conhece, mas quem tá entrando a primeira vez, eu vou me apresentar. Meu nome é Rosana Laís, sou psicóloga clínica, atuo há 37 anos, atendo vários transtornos mentais, como síndrome do pânico, fobias, estresse pós-traumático, estresse, depressão, transtorno de burnout, transtorno bipolar, transtorno borderline,
É, e aí, Cláudia, e aí nesses 37 anos, né, de trabalho, eu desenvolvi mais uma técnica, que é uma técnica alemã, que chama-se treinamento autógeno, que é um condicionamento mental, que é muito utilizado na Europa, e eu desenvolvi mais essa técnica com meus pacientes durante esses 37 anos, e eu faço um curso também, um curso de controle mental da mente, que com a técnica do treinamento autógeno vocês conseguem controlar o batimento do coração, pressão arterial, equilibrar aqui os neurotransmissores da mente, né? Ainda mais nessa época de pandemia também é muito importante a gente manter o equilíbrio, né? Para a gente estar vivendo todos os dias. Quem quiser fazer o curso é só entrar depois no meu site, que estão os dados aí no início, tá? E aí vocês podem comprar ali pelo Parque Seguro UOL, e aí vocês vão estar aqui sendo direcionados, com cada pessoa vai ter um problema e eu vou estar direcionando para o problema que a pessoa precisa, entendeu? Eu vou estar realmente conseguindo resolver, e lógico, se a pessoa estiver fazendo terapia com um outro psicólogo, não tem problema nenhum, tá? Esse curso seria para acrescentar mais no tratamento que a pessoa vai estar fazendo, de repente, às vezes, com outro psicólogo, né? Então, não tem problema, tá bom? E quem quiser fazer também atendimento online, eu também estou fazendo agora por causa da pandemia, mais atendimentos online. E é só entrar também no site. Só que nesse site para atendimento online, vocês têm que preencher um formulário. Por quê? Nesse formulário eu preciso saber qual o problema de vocês, o que está acontecendo, se vocês já fazem tratamento médico, entendeu? Qual a medicação que vocês estão tomando, para que realmente a gente faça esse atendimento online de uma maneira realmente específica para vocês, tá bom? E aí também tem o meu site aí para atendimento online, tá aí nas inscrições, tá? Aí na live. Fabi, aqui em Mauá tá frio. Aqui também, aqui na capital tá friozinho, mas não tá aquele frio, tá assim fresquinho, tá gostoso. Celi. Júlia, minha prima, já foi sua paciente, ela tinha medo de chuva. A Júlia, mas isso foi em que ano? Nesses 37 anos aí, já atendi tanta gente, né? Que legal, ela já foi minha paciente. Foi em que ano, você sabe, Sueli? Em que ano que ela passou comigo? Ela tinha medo de chuva. Na verdade, então seria fobia, né? Porque tem as fobias. Tem a fobia específica que a gente fala e tem a fobia social, né? Por exemplo, a fobia específica seria no caso, né? Por exemplo, da tua prima, ela tinha um medo da chuva, ou de repente, às vezes, a pessoa fica dentro de um lugar fechado, a gente... também é uma fobia, claustrofobia, às vezes assim, pessoa que tem medo também de altura, quer dizer, existe o medo e existe a fobia. A fobia, na verdade, foi recente, ela é jovem, tem 17 anos. Mas em que ano que foi, você lembra? Porque assim, né, eu catendo tanta gente, né? Então, às vezes assim, às vezes eu reencontro pacientes. Ah, tá, a mãe dela é a Carla, tudo bem. E ela tá super bem, né, Sueli? A Júlia, agora lembro. Mas agora ela tá com quantos anos? Porque acho que vai fazer, acho que foi em 2012, acho que 2012, acho que foi isso que eu atendi, né? A mãe dela é a Carla, não me recordo, tá? Mas parece assim que ela tá muito bem, graças a Deus, né? Que bom, fico muito feliz, viu? Depois fala que eu mandei um beijão pra ela, viu? Manda um beijão também pra Carla, viu? Espero que estejam todos bem nessa pandemia, né? Que eu sei que tá difícil para todo mundo, né? A gente se recuperar, né? Tirar essa angústia, né? Sueli, sim, está bem, né? Graças a Deus. Que bom, Sueli. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Ela tá com 17 agora. Ela era bem mais nova, né? Atendi, né? Então, assim,
Isso, na verdade, eu atendo também adolescentes, atendo também crianças, né? Às vezes as pessoas acham que eu só atendo adulto, né? Mas eu atendo também adolescentes, né? E a Sueli, que é a prima, né, da Júlia, tá entrando aqui, né? Eu atendi a Júlia já há uns anos atrás. Mas que bom que ela tá bem, viu? Eu fico muito feliz. Rose, boa noite. Então, assim, a respeito de fobias, né, que eu tava explicando também para vocês, então a fobia, ela começa a ser prejudicial a partir do momento que a pessoa, ela começa não entrar ou não ir naquele local onde ela se sente mal, às vezes, por exemplo, um lugar alto, né? Ou às vezes, por exemplo, quando começa a chover, a pessoa fica assustada, ela não consegue sair de casa, ela começa a ter vários sintomas, que seriam, vamos dizer assim, sintomas parecidos com a síndrome do pânico. Então dá taquicardia, dá tremores às vezes no corpo, nos braços, nas pernas, às vezes tem muita sudorese, né? Às vezes sente assim um bolo no estômago, né? Uma sensação de medo muito grande. Então vai prejudicando a pessoa. Geralmente quem tem fobia, às vezes é mais difícil de procurar ajuda, mas é importante também estar procurando ajuda, porque tem tratamento, né? E tem cura também, né? Isso que é importante a gente saber. E tem, por exemplo, a fobia social também. Tá? A fobia específica são várias fobias que a gente tem. A fobia social é aquela pessoa que às vezes, por exemplo, entra num restaurante e aí fica com dificuldade até de se alimentar, de levar o talher até a boca ou de pegar um copo, começa a tremer, né, de levar até a boca. Então fica assim com uma sensação que às vezes as pessoas estão falando alguma coisa dela, quer dizer, na verdade assim, inconscientemente é uma projeção que a pessoa está fazendo, né, do que ela acha que as pessoas estão pensando, mas é o que ela realmente está pensando, né? Então a fobia social é uma coisa que prejudica muito também. Então tem muitas pessoas que às vezes, por exemplo, em provas também não se sentem bem, porque sente todos esses sintomas também ruins. Então dá muita sudorese, dá taquicardia, a boca fica seca, e aí a pessoa não consegue realmente, às vezes, passar, às vezes, na prova, dá um branco, a pessoa não consegue nem relembrar das coisas que estudou, né? Então, de repente, a pessoa vai ter que apresentar algum trabalho, às vezes na faculdade, alguma apresentação também no próprio trabalho, a pessoa não consegue falar. Então, ela tem essa grande dificuldade e ela sente sintomas ruins também, parecidos com sintomas do pânico. Então, na verdade, a fobia, ela prejudica também muitas pessoas. Só que às vezes eu percebo que geralmente quem procura mais ajuda, assim, em termos de fobia, seria mais fobia social do que às vezes fobias específicas. Já atendi pessoas também com fobias de lagartixa, né, fobias de barata, às vezes não conseguia viajar, né, não conseguia ir para nenhum lugar porque achava que tinha alguma barata e realmente a pessoa entra em pânico. Né? Na verdade, essa sensação, né, que a pessoa sente é a mesma coisa da síndrome do pânico. É um pânico que realmente a pessoa tem, que tem todo um desequilíbrio também químico também no cérebro e que a pessoa realmente consegue, né, com um processo terapêutico para, sabe, trabalhar essa questão da fobia e enfrentar essas situações de medo, mas de uma maneira tranquila, né? Então, essa técnica do treinamento autógeno eu utilizo bastante também nas fobias, porque a pessoa ela mesma consegue esse autocontrole, e isso é importante, né? Geralmente, às vezes, por exemplo, quem tem um pânico tem o medo de perder o controle, né? A sensação, a principal realmente que prejudica é essa perda de controle. Então, de repente, é você ter um controle, mas de uma maneira saudável é muito mais importante. E com essa técnica, né, do treinamento autógeno, você consegue esse controle mental, mas de uma maneira mais saudável. Então, é uma técnica que você pode estar utilizando sempre, todos os dias. Então, você vai estar mentalizando alguns comandos para o cérebro. E o que vai acontecendo? Você libera mais dopamina, mais endorfina, então vai sensação mais de prazer, mais de relaxamento no corpo. Vai equilibrar a serotonina, que equilibra o nosso humor também. Então, assim, se a pessoa quiser, ela pode sentir isso 24 horas por dia, desde que ela mentalize esses comandos. Então, na verdade, é um condicionamento da mente.
E nesses 37 anos aí de trabalho, realmente, né, eu desenvolvi mais porque eu percebi que é uma técnica muito mais rápida. Então, por exemplo, a pessoa que passa por um processo terapêutico, ela vai ter um resultado mais rápido em termos da terapia. Lógico, dentro da psicologia, né, que eu sempre coloco aqui para vocês, existem várias técnicas que a gente utiliza. Por exemplo, eu, como psicóloga, eu utilizo a terapia cognitiva comportamental, tá? Eu utilizo a técnica do treinamento autógeno, eu utilizo a técnica de exposição, eu utilizo a técnica da hipnose, às vezes também com a regressão. Então, assim, cada caso eu faço uma técnica diferente. Depende do grau, depende de como a pessoa tá sentindo, depende se ela já faz um tratamento também com o médico. Então, é importante sempre vocês fazerem os dois tratamentos em conjunto. Que eu sei que às vezes é difícil, né? A maioria das pessoas fala, não, mas eu não quero tomar medicação, é muito ruim, mas às vezes assim, o remédio ele vai estar ajudando na parte química do cérebro. Agora, a terapia, você vai estar trabalhando os conteúdos emocionais. O porquê que você chegou a ter esse transtorno mental. Então, transtornos mentais são vários, né? Então, como eu falei para vocês, tem fobia, tem depressão, tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Transtorno burnout, que é uma coisa que está acontecendo muito também por causa da pandemia, né? Essa preocupação excessiva de você estar ali trabalhando home office, não ter tempo para você, né? Que isso é importante a gente equilibrar o nosso dia a dia fazendo atividades com mais tranquilidade também. Porque a questão da gente ter uma ansiedade às vezes acima do normal é em função de vocês quererem de uma certa forma se obrigarem a fazerem um monte de atividades ao mesmo tempo. E às vezes isso vai gerando muita tensão e vai gerando ansiedade sem que vocês percebam. Então o que a gente precisa entender? É fazer uma atividade de cada vez. São movimentos lentos, né? Se concentrar naquilo que vocês estão fazendo. Terminou uma atividade, ok, começa uma outra. Terminou outra atividade, ok, começa uma outra. Então vocês vão começando a aprender na vida a fazer o quê? Uma análise do que está acontecendo com vocês, né? Que às vezes eu coloco também para vocês o que é legal, às vezes tem gente que não gosta de escrever, é o diário realmente das emoções que a gente sente no dia a dia. O que gerou ansiedade para vocês? Qual foi o gatilho que gerou ansiedade? Né? O que vocês estavam sentindo naquele momento? Qual foi a situação específica que vocês estavam passando? Porque a partir do momento que vocês vão fazendo esse diário, o que vai acontecendo? Vocês vão percebendo como é que vocês podem lidar com essa situação. E aí, de repente, levar esse diário, né, das emoções para o terapeuta que vocês estão passando, para o psicólogo. Porque o psicólogo ele vai estar ajudando vocês nessas questões. E ele vai estar trabalhando com as técnicas específicas de acordo com esses gatilhos que vocês vão percebendo no seu dia a dia. Então, vocês entendam que a psicoterapia, na verdade, ela não é uma vez por semana só com o psicólogo. Ela é feita todos os dias. Isso que é importante, né? Então, assim, a gente dá, como profissional, um respaldo e dá um entendimento do que acontece com a mente. Por que vocês têm esse comportamento que às vezes não tá legal? E a partir do momento que vocês entendem esse comportamento que às vezes não tá legal, então aí vocês começam a modificar esse comportamento. E é isso que vai gerando cada vez mais o equilíbrio na mente de vocês. Então, lógico que é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Então, em casa, vocês vão estar fazendo isso sempre, né? Fabi, Cíntia, boa noite, tudo bem? A Fabi, tem dia que eu tô com pique, mas tem dia que não quero fazer nada, trabalho em casa, é terrível. É, Fabi, ainda mais agora, nessa pandemia, a gente faz tudo dentro de casa, né? Quem é consciente, quem tá se cuidando, né, do coronavírus, tá se prevenindo e tá em casa, se tiver que sair, usar máscara, álcool em gel, né, gente? Porque assim, é uma doença que na verdade, sabe, é muito difícil, né? Então a gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar, né? Então, lógico, vai ter dias que você vai estar legal, tem dias que você vai estar com mais energia, mais motivada, né, pra você fazer as coisas.
e tem dias que às vezes você não tá muito afim de fazer, né? Então, nesse momento que você não tá muito afim de fazer, o que você precisa entender? O porquê que você não tá muito afim de fazer? O que tá acontecendo que você não tá muito afim de fazer? Né? Qual a situação? Qual a fase que você tá passando? Qual o problema realmente que está acontecendo? Então, essa autoanálise é legal a gente sempre estar fazendo. A gente precisa aprender isso, porque vocês vão buscando realmente uma situação mais adequada, que a gente fala uma situação mais assertiva na vida. Então, se alguma coisa está incomodando vocês, ok, então já sei que alguma coisa está me incomodando. O que eu preciso fazer para tirar esse incômodo? Como eu preciso resolver essa situação? Então a gente precisa ser mais prático, né? Mais objetivo, né? Nos problemas que a gente vive. Porque é uma forma diferente da gente encarar esses problemas. Conforme a gente vai mudando essa forma, como a gente vai encarando os problemas da vida, o que vai acontecendo? Vocês vão sentindo cada vez menos sintomas, vocês vão sentindo cada vez menos ansiedade. Então isso que é legal também, né? Eu sei que às vezes é difícil falar, mas tem dias que às vezes eu não consigo nem pensar, né? Tem dias às vezes que eu não consigo nem saber o que está acontecendo. Mas vocês sabem muito mais, vocês entendem, vocês sabem o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando, né? Então vocês realmente sabem muito mais do que qualquer outra pessoa. E uma coisa que é legal é vocês falarem também com seus familiares, não guarda para si, sabe? Acho que quanto mais vocês guardarem aquilo que vocês estão sentindo, que vocês não estão se sentindo legal, isso vai aumentando cada vez mais, vocês vão ficando mais tensas, mais estressadas, mais ansiosas. Então é importante a gente falar, eu acho que nessa época da pandemia, é importante a gente se abrir, sabe? A gente realmente desabafar e contar com os amigos, contar com os familiares. Às vezes, né, os familiares não estão ali, né, muito presentes, né, infelizmente, às vezes acontece muito isso, mas às vezes algum amigo sabe contar, falar, eu não estou me sentindo bem. Agora, vocês sabem o porquê vocês não estão se sentindo bem. Se vocês realmente fizerem esse caderno das emoções, de vocês colocarem tudo que vocês estão percebendo na vida de vocês diariamente, quais as situações específicas, né? Como é que vocês estavam se sentindo, sabe? Qual a emoção que veio naquele momento? Vocês vão começando a perceber que existe uma luz no fim do túnel. Que vocês conseguem, vocês têm um potencial muito grande, né? Então, às vezes as pessoas falam, mas eu acho que eu não tenho tanta capacidade, né? Imagina se eu vou conseguir. Claro que consegue. Então, assim, o psicólogo, na verdade, ele vai estar lá para estar ajudando vocês a encontrarem todas essas soluções de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais assertiva. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão se sentir bem na vida, né? E eu acho que o objetivo da gente é a gente se sentir feliz na vida. A gente não vem pra vida pra gente ser infeliz, pra gente, sabe, sofrer, pra gente sentir angústia. A gente precisa realmente, sabe, começar a pensar, não, eu vou trabalhar a minha mente todos os dias para que eu me sinta bem. Eu não vou projetar, às vezes, isso nas outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não me sinto bem por causa de um monte de coisas às vezes que está acontecendo com a família. Mas se você não está se sentindo bem com você mesma, como é que você pode estar bem com os outros? Então é importante você estar bem com você mesmo. É importante você se amar, é importante você se cuidar, né, para vocês diminuírem a ansiedade de vocês também, né? Eu acho que nessa época da pandemia é uma questão da gente fazer uma reflexão da vida. O que é mais importante nesse momento para mim? O que eu preciso fazer para melhorar? E essas coisas que a gente pensa, o que é preciso para a gente melhorar, a gente precisa pôr em prática, né? Então a gente pensa, mas a gente coloca como objetivo e a gente vai atrás. Mas só que ir atrás dos nossos objetivos tem que ser feito todos os dias, né? A mente da gente precisa trabalhar todos os dias para que a gente consiga realmente alcançar esses objetivos legais que a gente quer na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sueli, estou há 3 meses em tratamento com sertralina. Estou com crise de ansiedade, estou há 20 dias sem crises. Tive uma boa evolução. Quanto tempo ainda devo continuar tomando remédio?
Então, Sueli, no seu caso, né, você já tá há 3 meses, mas assim, não fica pensando, nossa, eu quero parar logo a medicação, e é importante você fazer a psicoterapia em conjunto, viu, Sueli? Porque às vezes, assim, não adianta você só tomar a medicação e você não fazer uma psicoterapia com um psicólogo. Por que que é importante? Aquilo que eu estava, né, colocando para vocês. Porque a psicoterapia, na verdade, vai fazer com que você realmente entenda a origem, da onde começou, né, tudo isso, essas crises de ansiedade. Por que que começaram essas crises de ansiedade? E começar não só a entender, mas começar a modificar o seu pensamento e o seu comportamento para que você não tenha mais crise de ansiedade. Esse realmente é o objetivo do processo terapêutico. Então, Sueli, é legal você procurar também uma psicoterapia, viu? Mas não fica pensando, ai, nossa, sabe? Eu quero parar logo a medicação. Não, quem vai realmente falar para você qual o momento certo de você retirando a medicação vai ser seu psiquiatra, viu? Mas não tenha pressa, sabe? Faz as coisas com muita calma que realmente você vai conseguir, viu? Mas faz a psicoterapia, senão não adianta só tomar medicação. Oi, Márcia! Oi, tudo bem? Márcia, minha amiga, psicóloga. Ela atende online também, quem quiser, viu? A gente conversou, né, Márcia? No fim, nem falei pra você que ia fazer a live hoje, né? Foi tão rápido hoje, né? Cíntia, tem medo de estar sentindo certos sintomas, achando que é da ansiedade e é outra doença. Então, Cíntia, o que você está sentindo? Qual é esse medo que você está sentindo? Né? Coloca aqui para mim, tá? Para eu entender um pouquinho o que está acontecendo. A Cíntia falou, porque os sintomas são iguais. Então, mas quais são os sintomas que você está sentindo? Márcia, verdade. Né? Hoje foi muito rápido, né? Mas assim, Cíntia, o que às vezes eu percebo, coloca aqui os sintomas que você está sentindo para entender, né? Tem muita gente que às vezes não faz tratamento, gente. Precisa fazer tratamento, sabe? Precisa fazer tratamento com uma medicação, sabe? Vai no psiquiatra, faz um diagnóstico legal, correto, vai no psicólogo, faz também um diagnóstico também correto, entendeu? Faz os dois tratamentos em conjunto, aí com certeza vocês vão resolver tudo isso que está acontecendo na vida de vocês, né? Só que às vezes as pessoas vão protelando, tipo, ah não, deixa pra lá, né? Então às vezes eu percebo nos grupos, a pessoa coloca lá, ai, tô sentindo isso, tal, sintoma, sentindo aquilo, mas o que que acontece? A pessoa não vai procurar realmente um diagnóstico correto. Então como é que ela vai poder se ajudar se ela nem sabe o que ela tem, não é? Então é importante, por exemplo, né, o paciente quando vem fazer a terapia comigo, em primeiro lugar ele vai saber o diagnóstico que ele tem. Então a partir do momento que sabe o diagnóstico, lógico, eu vou estar direcionando com as técnicas específicas para aquele diagnóstico e para saber o grau também que a pessoa está, né? Porque às vezes a pessoa pode estar num grau leve, às vezes moderado ou grave. Depende do transtorno mental que a pessoa tenha. Então é importante vocês saberem realmente o diagnóstico. Então, assim, não tenham vergonha de procurar um psiquiatra, viu? Não tenham vergonha de procurar um psicólogo, porque esses profissionais estão aí para ajudarem vocês. Não vão muito na questão do achismo, né? Às vezes acontece muito isso na internet, né? Então entra lá, aí a pessoa fala, ah, toma isso que é bom. Aí outra pessoa vai lá e fala, ah, faz isso que é bom. Mas não tem nem comprovação científica. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu acho que assim, a questão, por exemplo, do psicólogo, ver o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, tá? Para ver se aquele profissional está habilitado realmente para estar atendendo vocês, ver realmente o psiquiatra, se tem o CRM, o Conselho Regional de Medicina, são coisas que às vezes vocês não vão atrás para saberem qual o profissional que vocês estão indo. Vocês vão por causa que a vizinha falou que é legal, a amiga falou que é legal, mas só que vocês não sabem realmente daquele profissional. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então, às vezes, nesses 37 anos aí de trabalho, o que eu já vi de casos, né, absurdos, sabe? De coisas que falam, meu Deus, né?
Teve outro dia teve um paciente meu que falou que foi uma vez uma psicóloga que falou que ele ia se curar comprando uma samambaia, né? Que ele ia se sentir melhor com a samambaia, né? Então, de repente, sei lá, a gente precisa tomar muito cuidado onde a gente vai, né? Qual é esse profissional? Se realmente ele tá, sabe, em condições também de fazer o atendimento com vocês, né? Eu acho que dentro da psicologia a gente estuda muito, né? A gente estuda 5 anos na faculdade, estuda a vida inteira, a gente tem que sempre estar se atualizando. Eu, particularmente, eu sou da época que não tinha ainda internet, né? Não tinha computador, né? Então eu tive, com o passar dos anos, me atualizar cada vez mais. A gente precisa, né? Então, por exemplo, hoje nós temos o transtorno de burnout, né? Antigamente não existia, né, que é mais relacionado com o trabalho, aquela preocupação excessiva, aquela cobrança às vezes que a pessoa tem e que na verdade vai prejudicando. Por que vai prejudicando as pessoas? Porque o nível de ansiedade vai aumentando cada vez mais. E é isso que prejudica até a concentração, tá? De repente a pessoa realmente não consegue executar as atividades do dia a dia. Então existem vários fatores que vão acontecendo na vida da gente que vão às vezes atrapalhando a nossa concentração no trabalho, às vezes atrapalhando realmente a nossa percepção. Então a gente precisa eliminar um nível de estresse que a gente vai vivendo no dia a dia. Quanto mais a gente eliminar, mais realmente certeza a gente vai ter que a gente está ali consciente e fazendo um bom trabalho. Só sem ficar se cobrando muito, né? Porque realmente quem tem síndrome do pânico se cobra muito, né? Acha que precisa controlar, né, tudo na vida e infelizmente às vezes não consegue controlar tudo na vida. Mas é importante também, né, dentro do processo da psicoterapia, a pessoa ir até o fim do tratamento, né? Às vezes o que eu percebo, a pessoa vai até um determinado ponto e de repente às vezes não quer trabalhar conteúdos mais profundos. Conforme a gente vai trabalhando esses conteúdos mais profundos da vida, que geralmente acontece lá atrás, né? Na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vai ter mais conhecimento de como nós somos. A gente vai ter mais ferramentas nas mãos para a gente ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais feliz. E às vezes a felicidade está nas pequenas coisas. Sabe, tá no ato em si, às vezes, de você agradecer aquele dia, né, que você passou. O ato em si de estar com as pessoas legais que você gosta de estar. Sabe, nas pequenas coisinhas, não precisa ser grandes projetos. Às vezes as pessoas pensam, nossa, né, então eu preciso ter sabe, muita ambição, eu preciso ter um monte de coisas. Às vezes, assim, o estar bem com vocês já é o suficiente. Estar bem, passar bem o dia. E nessa pandemia a gente precisa passar bem todos os dias, é um dia de cada vez. É acordar, já mentalizar, hoje vai ser um ótimo dia, hoje eu vou conseguir resolver todas as coisas que eu preciso resolver. Se eu não conseguir resolver tudo, não tem problema, paciência, eu consigo resolver depois amanhã. Então vocês não ficam se cobrando tanto. Quanto mais vocês ficarem se cobrando, ficarem se exigindo, mais estresse vocês vão ter, mais ansiedade, mais tensão vocês vão ter. Mais cortisol liberado, mais noradrenalina, adrenalina. Então vocês ficam naquele estado de alerta. E que isso faz mal para vocês. Então a gente precisa o quê? De ter tranquilidade, a gente precisa ter o quê? Paz e espírito. E como é que a gente busca isso? É trabalhando com a nossa mente todos os dias. Não é uma vez ou outra, né? Às vezes a pessoa fala, então tá, eu vou lá fazer a terapia uma vez por semana, tranquilo, vou passar a semana toda e esqueço. Não, tem que pensar todos os dias. O que eu tô fazendo com a minha vida? Quais os momentos legais que eu preciso realmente, sabe, ampliar mais? O que eu tô sentindo? Isso às vezes é muito difícil a gente perceber na vida, né? Os nossos sentimentos, né? A coisa, às vezes, piores são as coisas negativas que a gente vê, né? Às vezes a angústia, o mal-estar. Mas assim, por que eu tô me sentindo assim? Da onde tá vendo isso? Não vendo nada.
Às vezes, né, a pessoa fala, mas eu passei bem a semana, né? Por que eu me senti mal? Se a gente for analisar dia a dia, a gente vai perceber que existiram situações específicas que são gatilhos, que vão gerando mais ansiedade e que vão fazendo com que a pessoa às vezes entre em desequilíbrio. Não consegue se concentrar no trabalho, não consegue levantar da cama, né? Às vezes entra no processo de depressão, não consegue dormir direito, aí tem insônia, tem um monte de pesadelos. Então é importante, sabe, a gente ter essa paz de espírito, e a gente precisa buscar isso todos os dias. Vamos buscar essa felicidade todos os dias. Vocês têm esse potencial e vocês conseguem isso, né? Rose, a ansiedade e a síndrome do pânico são as mesmas coisas? Se não posso ter os dois? Na verdade, assim, né? Existem os transtornos de ansiedade que a gente fala. Então, a ansiedade, na verdade, ela tá dentro, né, do transtorno de ansiedade. São as neuroses que a gente tem, tá? A síndrome do pânico também tá dentro do transtorno de ansiedade. Só que, assim, a ansiedade, pelo que você tá falando, seria a TAG, transtorno de ansiedade generalizado, né? Então, seria, assim, uma preocupação excessiva com as coisas do dia a dia, que realmente vão prejudicar os seus pensamentos. Então, vai gerar um nível de ansiedade sempre acima do normal, como se você estivesse, vamos dizer assim, em alerta todos os dias, como se você não estivesse bem com você mesmo todos os dias. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, você já está no nível de ansiedade acima do normal, né? Nas mínimas coisas que você for fazer dentro de casa, né? Ou no trabalho, ou de repente, eu tenho que sair, eu tenho que ir em determinado lugar. Mas peraí, mas para ir em determinado lugar, o que eu preciso fazer? Mas como é que eu faço para chegar? Mas aí, isso, aquilo. Então, o nível de ansiedade, né? Então, a cobrança também, sabe, vai aumentando cada vez mais, tá? Por exemplo, na síndrome do pânico, você vai ter crises específicas. Não tem, vamos dizer assim, uma ansiedade externa. Não tem nenhum estímulo externo. Existe um estímulo interno, tá? Que na verdade você entra numa crise de pânico. O que seria uma crise de pânico? Que eu sempre explico para vocês, né? No nosso cérebro nós temos a amígdala, que a amígdala, na verdade, ela é uma função no nosso cérebro que ela vai te preparar para uma situação de perigo, tá? Por exemplo, sei lá, vem um assaltante. Então, de repente, vocês vão, né, ficar assustadas. Ou, lógico, vocês vão fugir, né? Não vão enfrentar aí o assaltante, né? Então, a amígdala é acionada nesse momento. Então, quando a amígdala é acionada, o que acontece? Você libera mais noradrenalina, você libera mais adrenalina, você libera o cortisol. Então, o seu corpo ele vai se preparar para uma situação de perigo, tá? Quem tem a síndrome do pânico não tem essa situação de perigo externo. É aqui dentro da cabeça de vocês. Então, vocês vão estar tendo, sabe, esses sintomas que seriam, geralmente sintomas, né, vocês sabem muito mais, né, do que a gente, né, mas geralmente, assim, os mais comuns são tremores nos braços, às vezes nas pernas, uma sudorese excessiva, mesmo num frio, às vezes molha, às vezes a camisa, né, às vezes sente dormência nas extremidades, dormência às vezes nos lábios, dormência às vezes nas mãos, nos pés, às vezes nas pernas, nos braços. Sente às vezes uma sensação de sufocamento, aquela sensação de aperto no peito, que a gente chama de angústia, né? Uma sensação de um bolo no estômago, sabe? Às vezes assim, sente uma despersonalização, também às vezes vem junto com desrealização. Às vezes vocês estão num local e às vezes parece que vocês estão num filme, não tá bem ali no local, parece que vocês estão pisando em ovos, né? Uma sensação meio que vocês estão, sabe, flutuando, né? Que a gente fala. Ou às vezes você olha pro corpo, acha estranho o corpo, né? Então isso às vezes acontece junto com a síndrome do pânico também. E na verdade essas crises de pânico vão acontecendo, às vezes tem pessoas que têm crise o dia todo, se não faz tratamento, por isso que é importante fazer
a psicoterapia com psicólogo, tá? Para entender emocionalmente o que está acontecendo na vida de vocês, quais foram as situações que vocês viveram, que realmente, sabe, aquilo foi difícil para vocês e que foi gerando, na verdade, esse transtorno. Porque, né, ela não acontece assim, à toa, né? Tem gente que fala, mas eu sempre me senti bem e tal, não sei o quê. Aí, sei lá, agora com 30 e poucos anos tive a síndrome do pânico, tô tendo crise. O que é isso? Mas a gente fazendo o processo terapêutico, a gente vai entender que isso está tudo lá atrás. Foi realmente no momento, né, que você já veio para o mundo, o que aconteceu em termos da educação, da sua relação, né, com a família, com os pais, são os primeiros contatos, né, que a criança tem na vida. Quais foram as situações que não foram muito legais, né, que a gente vai falando que são os mecanismos de defesa que a gente vai gerando e a gente vai desenvolvendo, ou uma TAG, ou às vezes a síndrome do pânico. Geralmente, assim, a síndrome do pânico é popularmente que a gente fala síndrome do pânico, mas é transtorno do pânico ou distúrbio do pânico. Mas também não é uma doença nova, isso é uma doença desde a época de Freud. Freud chamava de neurose de angústia. É que com o passar dos anos, né, a gente vai dando uma outra denominação. A Associação Americana de Psiquiatria, em 1980, denominou como transtorno do pânico ou distúrbio do pânico, ou popularmente, como a gente chama, de síndrome do pânico. Entenderam? Oi, Cleusa, boa noite. Eu tenho TAG. Mas você faz tratamento, Cleusa? É importante, né? Realmente, isso que eu tô falando, fazer os dois tratamentos. Tratamento com psiquiatra e tratamento também com psicólogo, viu? Rose, porque quando eu digo que tomo os medicamentos, fluoxetina é Rivotril, a pessoa logo diz, você trata ansiedade, né? Na verdade, eu tomo para tratar a síndrome do pânico. Sim, na verdade, assim, a fluoxetina é um antidepressivo, né? O Rivotril é um ansiolítico. Então, o que os psiquiatras eles estão fazendo mais hoje em dia? Não é que, por exemplo, então tá, se eu tô tomando um antidepressivo, quer dizer que porque eu tenho depressão? Não. O antidepressivo, na verdade, ele pode ser usado para vários transtornos mentais, né? Então, pode ser usado para síndrome do pânico, pode ser usado para fobias, pode ser usado para depressão, pode ser usado para transtorno obsessivo compulsivo, pode ser usado para transtorno de ansiedade também generalizada, né? Então, geralmente, os médicos, de acordo com a conduta, né, que eles estão acostumados, às vezes eles incluem o antidepressivo junto com o ansiolítico, ou às vezes só o antidepressivo, né? Tem casos, às vezes, que, por exemplo, para controlar mais a ansiedade, eles dão só o ansiolítico também. Então, isso vai depender da conduta médica. Cada médico realmente tem uma conduta diferente. Cleusa, sim, faço. Que bom, Cleusa. A Cleusa faz direitinho o tratamento. Aí, ó. Mas você só tá falando de medicação. E psicoterapia com psicólogo você faz, Cleusa? Cleusa toma prazolam e Exlex. Então, assim, medicação é extremamente importante, né? Mas eu sempre falo para vocês, se não fizer uma psicoterapia em conjunto com o psicólogo, não vai adiantar. Porque, na verdade, vocês colocam toda uma responsabilidade da melhora de vocês na medicação. E o que é importante na melhora de vocês? É vocês modificarem o pensamento de vocês. É vocês tratarem isso. É vocês modificarem o comportamento de vocês. Vocês terem um comportamento mais saudável, mais assertivo na vida. Isso que é mais importante. Vocês têm que mudar a forma como vocês encaram a vida. Esse é um processo realmente para vocês melhorarem cada vez mais. Até vocês chegarem à cura. Tem pessoas que conseguem chegar. Por quê? Porque elas fazem o tratamento até o fim. E não fica pulando de profissional para profissional. Uma coisa que às vezes eu sempre percebo, né? Essa coisa de ficar pipocando, né? Olha, eu vi uma técnica aí, nossa, eu amei, né? Me encontrei nessa técnica. Você nem sabe se aquela técnica é científica ou não. Então tome muito cuidado com isso, gente, sabe? Às vezes o que eu vejo é pessoas no desespero indo pra qualquer coisa. Não pode. Sabe? Vê direitinho um profissional, vê se é psicólogo,
vê se tem o CRP direitinho, vê o psiquiatra, vê se tem o CRM, sabe? Não ficam fazendo um monte de técnicas alternativas aí, né? Tem muita gente que... Eu acho que as técnicas alternativas, elas são coadjuvantes no tratamento médico e no tratamento psicoterápico. Mas não é o processo que vai realmente fazer com que vocês melhorem. Ou que vocês cheguem ao processo da cura. Quando eu falo cura, gente, né? Eu acho que com esses 37 anos de trabalho eu posso realmente falar. São pessoas que, na verdade, têm ansiedade como qualquer outra pessoa. Não tem mais nenhum sintomas. Vida normal. Não precisa tomar mais a medicação. Cleusa, eu acho que não tem cura. Tem sim, Cleusa. Se você fizer os dois tratamentos em conjunto, com certeza tem sim. Tem muita gente que se curou. Às vezes, por exemplo, quando eu coloco um depoimento de cura, né, as pessoas não se interessam muito, não vão muito atrás, não curte, né? Na minha página, né, vocês entrando ali, aqui na minha página, vocês vão ver um monte de depoimentos, né, que pacientes, assim, que realmente colocaram, né? Tem entrevistas que eu já dei, tem um canal de psicologia no YouTube que eu tenho, que é a Rosana Laísa Psicóloga, me acompanha lá também, viu? Que todas as entrevistas que eu já dei pra, sei lá, televisão, rádio, revista, nesses anos todos, algumas entrevistas que eu fui guardando, né, com o passar dos anos, né? E eu coloquei lá, e aí você vai ver depoimentos de pacientes. Isso assim, pacientes que quiseram falar, né, que a gente tem que sempre respeitar a ética profissional, né? Pacientes que quiseram realmente colocar um depoimento para até ajudar outras pessoas. De pessoas que realmente se curaram. Quando eu falo a cura, é a pessoa assim, não ter mais sintomas nenhum e ter ansiedade normal como qualquer outra pessoa. Mas por que a pessoa se curou? Porque ela mudou o pensamento, mudou a forma como ela encara a vida e mudou o seu comportamento na vida. Isso, assim, é um trabalho diário realmente que a pessoa tem que fazer, né? Buscar essa paz, espírito que eu falo pra vocês, né? Essa felicidade que a gente precisa estar buscando, né? Aí consegue. E até o fim do tratamento, tanto com psiquiatra, tanto com psicólogo também, viu? Cleusa, vou no psicólogo e psiquiatra. Que bom, Cleusa, parabéns aí. A Cleusa já faz os dois tratamentos, tá vendo? Fabi, eu pesava 58 quilos, depois que tive minha filha, 16 anos atrás, engordei 22 quilos. É importante perder esses 22 quilos. Na verdade, assim, se isso tá te incomodando, vamos pensar, né? Essa coisa, às vezes, né, da gente emagrecer e tal, assim, acho que se tá incomodando, né, então tudo bem, sabe? Tenta fazer uma dieta tranquila, uma dieta assim que... não faça as dietas, sabe, mirabolantes, né? Que tem gente que busca e fala, não, nossa, eu preciso perder não sei quantos quilos, vou ficar sem comer, vou passar mal. Não, é comer o que você está acostumado a comer numa quantidade menor. Tranquilo. Aí você consegue emagrecer, né? Isso se tiver te incomodando, tá? Se não tiver te incomodando, legal, não tem problema. A gente precisa estar se sentindo bem com a gente mesma, né? De repente, sei lá, ai, nossa, a gente olha na televisão essa questão de estética, tal, né? Sabe, cada um é cada um. Nós somos mulheres normais, então vamos nos aceitar do jeito que a gente é. Isso que é legal também, né? A gente não sabe, não ficar buscando imagens, ideias, sabe, fora realmente do que a gente é. Isso que, sabe, é importante também na vida. A gente se aceitar como a gente é. A gente se amar como a gente é. Sabe, vocês se olharem no espelho e vocês começarem a perceber, poxa, que legal, olha, eu gosto, sei lá, dos meus olhos, eu gosto, sei lá, da minha mão, eu gosto, não sei, do meu tronco, eu gosto das minhas pernas. Sabe, começar a se observar. E começar a se gostar e começar a se aceitar do jeito que vocês são. Vocês podem perceber que de uns anos pra cá, né, os comerciais agora não estão colocando mais aquelas mulheres magérrimas, né, para fazer os comerciais, estão colocando mulheres às vezes, né, normais, às vezes até mais gordinhas, né, baixinhas, tal, né, não precisa ser aquela alta, magra como fazia antigamente.
Você vê que assim, nos comerciais eles estão buscando realmente mulheres reais, que nós somos, mulheres normais. E se amar do jeito que a gente é. Não importa, mas o outro falou, o outro não sei o quê. Não importa o que os outros falam, importa como vocês estão se sentindo. Como vocês olham a imagem de vocês. Como vocês olham no espelho. A gente não pode agradar todo mundo 24 horas, né? Às vezes assim, tem gente que fala assim, mas eu quero ser legal 24 horas. Não dá pra gente ser legal 24 horas. Tem momentos que às vezes você tá afim de ficar lá quietinha, não falar com ninguém, não é? Tem momentos que você tá mais introspectiva. Essa coisa da gente querer agradar os outros é uma coisa muito ruim. Porque a gente sai daquela questão da gente se amar, da gente se gostar, pra gente colocar uma imagem, na verdade, que a gente não tem. Mas isso para agradar o outro, ou agradar a outra. A gente não pode fazer isso. A gente tem que agir da forma como a gente acha que seria o correto. E a gente tem que fazer isso todos os dias. Então parem de agradar também as pessoas, que eu acho que isso é uma coisa que também prejudica vocês, sabe? Assim, cria um nível de tensão, cria um nível de ansiedade muito acima do normal. Essa questão de, sabe, eu tenho que agradar, porque a partir do momento que eu tô agradando, então você aceita. Será que você vai ser aceita? Se as pessoas realmente gostarem de vocês, eles vão gostar do jeito que vocês são. Do jeito realmente que vocês acham que tem que ser. Aí essas pessoas são realmente amigas verdadeiras. Se a gente fica querendo agradar e querendo ser uma pessoa que a gente não é, o que acontece? Você não vai ter uma amizade verdadeira, não é? Então a gente precisa às vezes tomar um pouquinho de cuidado com essa questão, né? Que às vezes eu percebo muita gente assim, tipo, não, mas eu tenho que ser legal, eu tenho que agradar. Que às vezes é um sentimento de, sabe, de não se sentir rejeitado. Se de repente alguma pessoa está te rejeitando, nossa, que ótimo, pelo menos essa pessoa não vai chegar perto de você. Não é sua amiga, não é seu amigo. Né? Isso que a gente tem que pensar na vida. Então a gente precisa se amar em primeiro lugar, a gente precisa se gostar em primeiro lugar. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. É o momento da gente, sabe, fazer essa reflexão para a gente realmente perceber que isso é o mais importante na vida, do que qualquer outra coisa. Então vamos, sabe, refletir um pouquinho sobre isso, sabe, e essa coisa de se cobrar tanto, tem que ser perfeita. Pra que ser perfeita, né? Pra quê? Nós somos seres humanos, nós erramos todos os dias, nós aprendemos todos os dias e aprendemos com os nossos erros. Então isso que é legal, sabe? Deixar essa perfeição de lado. Eu quero ser uma mulher real, eu quero ser um homem real. Isso é ser normal. Isso é a gente buscar a nossa paz de espírito. Isso é a gente buscar realmente a nossa felicidade. Né? Então vamos parar para pensar sobre isso. Nossa, gente, passou tão rápido, né? Por mim ficava aqui, né, até meia-noite, né? Mas acho que, né, já deu bastante, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa live. Passa essa live para as outras pessoas se vocês gostaram, viu? Se vocês quiserem fazer os atendimentos online, entra aí no meu site, né, que tá aí no título da live, tá? Para preencher o formulário. Quem quiser fazer o curso também comigo do controle mental, é só entrar no meu outro site também que eu tenho. E aí entra lá no link venda CD DVD, aí pode comprar ali os cursos através do PagSeguro UOL. E aí vai ter 5 aulas aqui comigo, viu? Especificamente eu vou fazer personalizado realmente pro problema que a pessoa tenha, tá bom, gente? Olha, eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Fabi, não, já passou rápido, adoro. É mesmo, né, Fabi? Passa rápido, né? Eu agradeço demais a presença de vocês, viu? Espero que vocês realmente reflitam um pouquinho, né, sobre essas questões também que a gente conversou, tá? E coloquem em prática isso, né, a partir de hoje. Não deixa para amanhã, não, tá bom, gente?
Um grande beijo e vamos ver se semana que vem a gente retorna aqui com mais uma live, eu explicando todas as dúvidas que vocês quiserem a respeito de qualquer transtorno mental, tá bom? Um grande beijo para vocês, tá? Tchau!